Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas juntas podem mudar até uma estação. Um abraço carinhoso para você que está nos assistindo aí do nosso estado, estado do Paraná, região noroeste, para você que é de São Paulo, para você que é do Rio de Janeiro, para você que é de Minas Gerais e para você também que nos assiste de outros países, na Europa, como Portugal, Rússia e também nos Estados Unidos, onde temos audiência. E com muita alegria que nós trouxemos hoje aqui para o nosso bate-papo, no nosso podcast, ele, Jaques Almeida. Seja muito bem-vindo, Jaques, ao nosso podcast. Você está em casa, viu? Muito obrigado, doutora. Muito feliz, tá? Muito feliz, lisonjeado por poder participar e poder contribuir um pouquinho. Espero que a minha história de vida, os projetos que a gente tem, possa contribuir aí com o pessoal que assiste você aí, tá bom? Vai contribuir sim e vai motivar muitas pessoas, você pode ter certeza absoluta, porque o pouco que eu conheço da sua história, eu já me senti inserida nela, assim, você já me deu força com a sua história, sim, tá bom, Jaques? Então, para a gente começar, nós vamos mostrar um pouquinho daquilo que é mais precioso para a vida do Jaques. Vamos lá, produção? Que foto mais linda, Jaques. Esse aí foi o aniversário da Manu, né? 2 semanas atrás. E aí tá o que a gente carrega, né? Da onde vem a força para poder continuar. Sim. Então, esses aí são os tesouros que nós temos, né? Tesouros, ali apresenta a TM. Ali eu tenho a minha esposa, né? Minha companheira de vida. Falo que foi Porto Seguro, né? Foi onde eu tive uma guinada na minha vida mesmo, né? Quando o meu caminho cruzou com o da minha esposa. E Sim. Realmente eu entendi, né? A importância do matrimônio. Sim. E aí eu tenho a Alana, né? Que é a minha filha mais velha. Sim. E eu tenho o Lorenzo, e eu tenho a Manu, né? Que é a minha caçulinha ali. O Lorenzo tem 7. O Lorenzo tem 7, a Alana tem 11. E a Manu e a Alana tem 11. A Alana tem 11. Sim. Parabéns pela sua família, uma família linda. Essa foi um aniversário do Lourenço que nós fizemos lá na praia para ele. Fomos numa galera lá e o pessoal, um comprou um salgado, um comprou, não vamos deixar passar aí, fizemos lá na hora lá e acabou saindo aí essa foto aí. E ficou linda, espontânea. Ficou muito linda. Parabéns, viu, Jaques, pela sua família. Obrigado. E tenho certeza que tudo que você é hoje, você deve aí a essa família linda que você formou. Sem dúvida, doutora. Eu falo que eu até brinco, né, com os amigos mais novos, meus de infância, né? Eu falo, cara, você lembra quando a gente ainda teve momentos da vida e falava, pra que casar, né? Vou casar não e tal. Mas quando eu digo que realmente esse momento que eu entendi a importância do matrimônio, né? E a segurança que a minha esposa dá quando eu saio para trabalhar e eu sei que meus filhos estão bem cuidados. Sim. Então, isso para o homem, a gente se torna realmente um leão, né? A gente enfrenta qualquer coisa, né? E poder sair para caçar, né? Entre aspas, e retornar para a nossa casa e saber que está em segurança e ter ali um momento de descanso, de curtir a família, isso aí não tem preço. Não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague, né, Jaques? Temos aí a data do Dia dos Pais, e aí eu queria fazer uma pergunta para você. Como é sua relação com os seus filhos? Como é, Jaques, ser pai? Doutora, ser pai para mim acho que é o meu maior dever, né? Eu falo assim que o Jaques atleta ficou pelo caminho, né? E eu tenho para mim que o meu maior ministério, né? Eu digo assim, é o dever de ser pai, né? Eu vim, depois eu creio que vamos falar um pouquinho, mas eu vim de uma frustração muito grande em não conseguir ser um atleta de futebol. E eu falo para todos os meninos que passam por mim hoje que
se lá atrás eu tivesse entendido que esse não era o meu papel principal, Sim. eu teria sofrido menos, né? Mas, graças a Deus, eu consegui entender isso no meio do caminho, né? Que realmente os planos de Deus não era eu ser um atleta profissional, né? Era realmente eu ser o pai da Alana, do Lourenço e da Manu. E então, hoje eu consigo entender e realmente eu consegui me libertar dessa mágoa que eu tinha lá. E hoje eu tenho amigos meus que, inclusive, não conseguiram até hoje entender isso. E eu falo assim que hoje, se eu tivesse um contrato aqui na mesa, ser jogador de um Real Madrid e ter a minha família, eu não ia nem querer olhar para o contrato do Real Madrid. Sim. Porque realmente eu entendi, né, o que é o papel de ser pai. E para mim é uma honra tremenda. Eu aprendo demais com meus filhos, eu quero estar do lado deles, eu olho. Esses dias eu estava, né, o simples fato de parar e cortar a unha do meu filho, eu estava agradecendo a Deus por aquilo, né? Falei, Senhor, obrigado por me dar esse momento, né, de cuidar, de zelar do meu filho, desde que seja ali de cortar uma unha, né? Sim. Então, para mim, esse é o meu maior papel enquanto homem aqui na Terra, é ser pai. Depois vem as outras coisas, mas essa é a minha principal função aqui. Que legal, Jackson. E pai de 3. De 3. Jackson, conta um pouquinho mais sobre essa questão que você falou, daí, para quem está nos assistindo, da frustração, porque às vezes a gente não... Você nasceu predestinado para ser outra coisa, mas na nossa adolescência, até na vida adulta, às vezes a gente insiste com a ideia de que você veio ao mundo para aquilo, e de repente lidar com essa frustração. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo sobre essa... Eu falo que entre as missões que eu tenho, eu acredito que essa seja uma delas, né? É realmente lidar com jovens e poder mostrar para eles que às vezes o plano A não deu certo, mas o plano B, às vezes, que você pensava que era o B, mas ele que seria o correto para você. Porque eu falo que quando eu saí de casa aos 11 anos de idade para tentar ser jogador, na minha cabeça não passava outra coisa a não ser o jogador. E naquele período eu não fui treinado para isso. Você vai e não vai dar certo e aí, aliás, você vai dar certo, você vai ser jogador, mas eu não tinha o treinamento para segunda opção de não dar certo. Uhum. E aí é onde eu consigo observar que muitos jovens se perdem, né? Porque você chega numa certa idade, onde dificilmente esses meninos que saem vão estudar, vão tentar fazer um curso, vão tentar ter uma profissão, eles só querem ser jogador, e a maioria não gosta de estudar, vamos ser bem realistas. Sim, é verdade. Né? E quando não dá certo, aí você se depara já perto de uma maioridade, na maioria das vezes até maior de idade, né? E você não sabe fazer outra coisa. E nesse caminho de tentar descobrir, que é onde a gente vê jovens que não conheciam a bebida, entrando para o caminho da bebida, uns para os caminhos das drogas, e infelizmente a gente vê histórias de meninos aí que já jogaram com a gente, ou que foi aluno da gente, e realmente não soube lidar com a situação. E aí partem para um caminho sem volta. Porque é difícil, né? Fala assim, o jovem, os sonhos, né? A gente sai cheio de sonhos, e às vezes você parar e refletir, opa, isso aqui não deu certo, mas calma aí. Eu sempre falo assim, existe um Deus, deixa eu conversar com ele, qual que é o plano dele para mim agora, já que esse não vai dar certo. Uhum. Então, eu falo que eu ainda consegui virar essa chave no momento que ainda era prudente, era um momento que dava tempo. Que era oportuno, ainda dava tempo. Mas eu conheço situações, infelizmente, de amigos meus que não conseguiram, né? Então, eu acho que a lição que fica aos jovens, né, que vão poder acompanhar, assistir, é isso, tenta, dá o seu melhor, mas se chegar lá na frente e não dar certo, não se culpar, né, fala, respira, calma, eu fiz, não era isso que era para mim, e deixa eu ver que assim, a lição que eu passo é essa, se eu fosse um jogador, será que eu ia ter essa foto com a minha família? Sim. Né? Será que eu teria conhecido a minha esposa? Uhum. Então, é isso que eu tento passar para eles. Vá, dá o seu melhor, faça, aproveite a fase. São momentos, né? Eu estava até conversando um pouquinho com o Nicolas ali. A gente já participou de jogos juntos. E são momentos que marcam demais a vida da gente, né? Mas se não deu certo,
né? Calma que tem outros planos. E às vezes não, tenho certeza que entregar nas mãos de Deus muito melhor do que poderia acontecer, né? Tá. Ô, Jacques, você sempre foi de Cruzeiro do Sul? Você é nascido lá? Você teve alguma experiência em alguma pré-contratação em algum time? Você chegou a sair de casa com essa finalidade? Eu nasci em Mairink, interior de São Paulo, né? Minha mãe, meu pai é falecido, não tive muito contato, não tenho lembranças do meu pai, né, na verdade. E minha mãe, como meus avós moravam aqui em Cruzeiro do Sul, minha mãe mudou para cá, né? E aos 11 anos de idade aí eu já comecei a jogar ali, né, no futebol, a gente se destacava. Eu fui para a escolinha de futebol que tem em Itaguajé, um projeto muito bacana, né, do professor Aguinaldo, né, o Binho, uma escolinha que tem lá. E, inclusive, depois até que eu parei de jogar, o meu início na profissão como estagiário no trabalho foi lá, né, tem assim, momentos muito marcantes na escolinha de futebol de Itaguajé. E aí foi onde eu iniciei, né, essa etapa de tentar ser jogador, né. Consegui sair de Cruzeiro do Sul, na época eu cheguei a jogar na categoria de base do Atlético Paranaense, então morei em Curitiba, né, com 12, 13 anos, já joguei no Avaí de Santa Catarina também, Florianópolis, joguei no RS, que era um clube do Paulo César Carpegiani, né, e que era em Alvorada do Sul. Então, ali entre os 12 e 16 anos, a gente acabou rodando bem esse Brasil aí, né? Buscando esse sonho, né? Sim. E ajudou a amadurecer muito, né? Aprendi muita coisa. Eu lembro de uma situação que eu saí de Curitiba, na época eu fui dispensado, né, do Atlético Paranaense. Sempre tive um problema muito grande com questão de biotipo. Biotipo, né? Infelizmente, a gente sabe hoje para o atleta... na época eu não entendia, né? Eu até falava assim, porque a gente ouve falar, o Romário é baixinho e é jogador, né? Só que a gente viu quantos Romário teve, né? Depois dele, né? Então ele realmente foi um jogador baixinho, mas ele foi acima da média, por isso que ele conseguiu. Então eu lembro que eu fui dispensado uma vez, do Atlético Paranaense, e antes de vir embora, eu consegui uma avaliação no Figueirense, em Santa Catarina. E aí eu já peguei um ônibus de Curitiba, embarquei para Florianópolis para poder fazer essa avaliação lá, e ia ter um diretor lá me esperando, né? Cheguei em Florianópolis em torno disso, eu tinha 13 anos de idade. Nossa, menino. Cheguei em Florianópolis por volta das 6h30 da tarde, e das 7h30, nada do diretor vir me buscar, 8h30 nada, tal. E eu me recordo que aquele dia eu peguei e falei assim, tinha uma lanchonete, né, na rodoviária, e eu falei pro moço, falei, eu posso deixar minha bolsa aqui e tal, que tem um cara, expliquei a situação. Não, cara, muito gentil, muito bacana, a gente fala, né, que Deus vai colocando os anjos assim, né? E ele falou, não, senta aqui nesse sofazinho, fica aí, e enquanto o menino buscar, eu passo a noite aqui mesmo, você fica aqui, não tem problema não, até te buscar. E nesse meio termo, minha mãe me ligando, né? E eu lembro, não chegou. Eu lembro quando deu 10 horas da noite, minha mãe me ligou. Falou, não, mãe, já chegou, eu já tô no alojamento, já tá tudo certo. E naquele momento eu ainda estava na rodoviária, né? Resumindo, o rapaz foi me buscar no outro dia, 7h30 da manhã, né? Então foi uma das situações, assim, que naquela época eu olho, assim, a maturidade que eu tive de não preocupar minha mãe, né? Naquele momento. De não preocupar. Então é um dos momentos assim que foram calejando, né? E hoje a gente leva essas coisas assim que realmente para se tornar o Jacques que eu sou hoje, né? Mas e hoje o meu filho, o Lourenço, é apaixonado por futebol, né? E até a minha esposa brinca, fala, vou mandar o Lourenço lá para Itaguajé. Ah, não vai não. Mas eu falo assim para ele que se ele perguntar a minha opinião, pai, o que você acha? Eu vou orientar ele a não tentar ser jogador, a praticar, né? Se ele gosta, brincar. Porque realmente é muito duro, é um meio muito duro. Muito assim, cruel, muito né? cruel. A gente vê muita... Claro que do mesmo jeito que tem pessoas bacanas, né? Mas a grande maioria a gente vê muita injustiça, né? E a gente não quer que os nossos filhos passem, né, por determinadas situações, né? Mas se ele realmente quiser tentar, vai ter o meu total apoio, né?
até mais condições do que eu tive na época, né? De poder preservar ele de algumas coisas, né? Sim. Mas são situações que fizeram a gente amadurecer muito. E depois, nesse meio termo aí, eu ainda tentei mais uma vez, mais um pouquinho, fui para o interior de São Paulo. E eu lembro que ali foi o final, assim, foi a derradeira do sonho mesmo, porque eu lembro que na época eu fui para um time São Carlos, né? São Carlos, estado de São Paulo. E na época eu não cheguei a profissionalizar, mas eles queriam assinar um contrato comigo e me emprestar para um time lá no interior de São Paulo, que seria a Penapolense na época, lá em Penápolis. E ia ter um salário em torno, na época, de R$ 600. E aí eu falei, com essa idade que eu tô aqui, já para completar a maioridade, né? Falei, com essa idade, esse salário aí, eu já vou para casa, eu preciso, né? Sim. Eu não tinha o cartucho para queimar às vezes, né? Tem amigos meus que tinham condições financeiras do pai conseguir manter, então seguiram, né? A gente não tinha. E aí eu fiz a opção por voltar, por retornar e não tentar ir atrás mais, né? De seguir a carreira. E aí eu falo que foi um momento muito duro, né? Muito duro para um jovem que a coisa que você mais sabia fazer, hoje você não faz mais. Então, se eu tirar hoje, se eu perguntar quem é a Renata, falar para mim quem é a Renata sem falar da advocacia. Sim. Sem falar do direito, né? E aí foi um momento muito duro para mim, muito duro mesmo, porque eu perdi eu não entrei em quadro depressivo, não assim, mas me tornei um jovem muito displicente, né? Displicente. Agora o que der, deu, né? Vou fazer uma diária e levantar um dinheirinho ali. Aí a gente conhece, como eu vim de um meio de atleta, né? De muita disciplina, né? Seguir muito. Aí você já vai para uma baladinha e já conhece uma bebida, e depois você já emenda uma festa na outra, e você vai perdendo, assim, né? Realmente a direção, né? Então foi um período, assim, muito, muito duro para mim. Conturbado. Até eu conseguir, né, realmente, agora eu digo, foi onde a chave virou, né? O Jax pós-tentativa de ser jogador, né? Que foi quando esse cara, o professor, né? O Binho lá de Itaguajé, que foi o meu primeiro professor na época, me convidou. Ele olhou para mim, eu falo que aquele dia aquele cara olhou para mim com misericórdia e ele enxergou algo, ele falou, cara, você não vai mais tentar ser jogador? Eu falei, cara, eu não vou mais não. E eu tava no terceiro ano do ensino médio. Ele falou, então, um dia eu encontrei ele em Cruzeiro do Sul, né? Ele falou, sobe no ônibus e vai lá para a escolinha, você vai trabalhar comigo, vai me ajudar lá, treinar goleiro, ajudar os meninos, morar no alojamento e eu não tenho condição de te pagar o salário, mas eu vou te pagar a sua faculdade, vamos dar um jeito, você vai estudar e ali eu entendi, né? E ali eu fui e depois eu comecei a fazer a faculdade e aí eu entendi que tudo, né, o que eu passei, tinha um propósito. eu consegui passar para os meninos, né? E aí eu já falava para os meninos, falava, cara, tem um plano A, mas vai se preparando, qual que é seu B? A gente vê hoje eu vejo até influenciadores que falam, não tem, vai dar certo, não tem plano A, B. não tem plano B. E aí eu até brinco, eu discordo, porque eu não tive, o meu plano A não deu certo, né? E então eu tento passar isso para os meninos, você vai se dedicar no seu plano A, mas às vezes, né? E nem por isso tudo acabou. E eu falo, então, isso para mim foi me calejou muito, sabe? Então, hoje, a parte da disciplina, da resiliência, né? De resistir ali, persistindo. Então, essas coisas me calejaram bastante, né? E aí, depois, nesse meio termo aí, depois que eu consegui realmente entender isso, fiquei um período trabalhando lá em Itaguajé, na escolinha, como professor. E aí eu retornei para Cruzeiro do Sul, né? Foi quando realmente, depois já formado, sim, realmente a gente conseguiu conquistar grandes coisas, assim, eu falo, na vida profissional, né? De realmente abrir a academia, de conseguir trabalhar, conseguir passar dessa fase, assim. Tudo levou você, o homem que você se tornou
hoje essas experiências que você passou, tanto negativa quanto positiva, né? E com as negativas a gente acaba sempre aprendendo muito mais, né, Sim, Jacques? sim, sim, sim. E a gente vê hoje a escolinha de futebol, para você ter uma noção, Renato, ela é um alojamento que hoje deve ter em torno de 50 a 60 meninos, né? Então a gente tem ali E de toda a meninos região, do Jacques? Brasil inteiro. Do Brasil. E Brasil inteiro. Itaguajé. Em Itaguajé. É um Nossa, eu não projeto sabia. muito bacana. Jogadores, meninos, né? Inclusive, meninos que são jogadores hoje e tal, que saiam dali. Então, você tem um alojamento com meninos do Brasil inteiro. E aí eu via meninos, cara, eu até brinco com a minha esposa, eu falo assim que o atleta de alto rendimento, ele é diferente. Ele precisa ser calejado, ele precisa ser aquele cara que abre mão de muitas coisas, que vai aguentar a dor ali, porque para chegar no nível ali, né, você tem que espremer o limão no último ali, né? Vamos Sim, usar esse termo. sim. Então tinha meninos que vinham de Tocantins, lá do Tocantins, de 12 anos de idade, 13 anos, que ficavam 6 meses ali. E só vinham no começo do ano, em janeiro, e ficavam ali com a gente, e iam só nas férias de julho. Alguns que os pais ainda tinham condição de pagar a passagem, iam. Os outros ficavam aqui em dezembro. Uhum. Então, assim, a gente se tornava pai, né, desses meninos, né? Então, tinha muita situação, assim, de acolhimento, né, que a gente precisava ter. Eu falo hoje é uma grande vantagem assim, que eu tenho de trabalhar com os jovens, é justamente por isso que a gente sabe a hora de puxar a corda, mas também a hora que você tem que, por conta dessas situações, né? Então, a gente lidou com meninos de vários lugares do Brasil, né? Nossa, E Jacques. esse convívio e realmente você vê sonhos, né? Você vê meninos que vinham de lá que a única perspectiva que eles tinham era tentar ali melhorar a vida do pai e da mãe através do sonho de ser jogador, né? E assim, eu conheço histórias de amigos que quando eles se tornam, eu falo assim que é diferente das outras profissões. Sim. Fala um menino que às vezes veio, né, de uma história humilde e ele se torna um médico, nem sempre ele vai precisar carregar a família dele inteira nas costas. O jogador de futebol, não, o brasileiro já tem a cultura que se ele virar jogador, tem que vir Buscar tudo. todo mundo tem que viver dependente das custas do atleta, né? Então, a gente via ali que meninos assim que realmente eles falavam só do plano A, né? Então, eu falo que eu consegui ajudar muitos meninos assim. Teve uma situação de um menino que até minha esposa ficou assim, um menino que foi aluno nosso, veio do Tocantins, foi aluno nosso e ele foi jogar no Maringá. E ele não virou jogador. E ele ficou ali no Maringá. Um dia nós fomos lá no Canção ali, no mercado, e ele estava no caixa do mercado. E fazia 6 anos, 8 anos que eu não via ele. Quando eu fui passar no caixa, o menino Meu Deus, que ele saiu do coincidência. caixa chorando. Eu não passei no caixa dele, passei no caixa do lado, eu estava saindo do mercado, ele estava atendendo, ele saiu assim, e ele deixou o caixa e falou, espera aí. Ele veio, ele falou, eu precisava te dar um abraço, cara. E aquilo marcou muito. Eu falei assim, como que a gente, né? Minha esposa ficou olhando assim, cara. Falei, Quanto você foi marcante na vida dele? E ele saiu de lá e veio me dar um abraço. Falou, quando eu reconheci que era você, cara, não podia deixar você ir, né? E ali eu peguei o contato dele. Depois, na época, o Lorenzo nasceu, ele foi lá no hospital conhecer o Lorenzo, em Maringá. E a gente fica feliz de ver o cara trabalhando, Sim. não voltou para a terra dele. Hoje ele está ali, fez faculdade e ficou em Maringá, Aham. né? Mas, por outro lado, também, a gente, como eu falei também, né? Nem tudo são flores, né? Infelizmente, eu tenho história também de meninos que a gente acabou perdendo eles pro caminho, mundo né? Das drogas. E é muito triste, né? Fala, às vezes é um pouquinho ali de atenção, né? Ou algo a mais que pudesse ser feito, poderia ter salvo, né? Mas a vida não é só vitórias, né? Não. Então, mas foi um período muito bacana. Tenho um carinho imenso por Itaguajé, pela cidade de Itaguajé, pela história que
que nós tivemos lá. Hoje eu tenho, inclusive, muitos alunos da corrida, né, que fazem assessoria comigo, que são de lá. Mas por onde eu passei, eu falo assim que, graças a Deus, mais importante do que chegar é sair, né? Sim. Então, eu consegui deixar portas abertas, deixar amigos. E a jornada que eu tive ali na escolinha em Itaguajé, para mim, marcou demais. Foram momentos muito, muito, muito Marcantes mesmo. especiais, que realmente me ajudaram demais. Bacana, muito bacana. Parabéns pela sua história de vida. Como é que surgiu a sua paixão pelo esporte e como isso se conecta com a sua trajetória profissional e pessoal? Com o esporte veio justamente isso, né? O sonho, a paixão pelo futebol. Desde pequeno, muito apaixonado pelo futebol. Que time você torce, Jaques? Corinthians. Ei! Corinthians. Todo sofredor é corintiano, né? Sim, Então, sim. é mais difícil. Então, a paixão veio pelo futebol, né? E depois do futebol, então, eu sempre fui muito disciplinado, né? Eu falo que eu sempre era aquele cara que eu queria puxar a fila da parte física. Se era 10 voltas, eu fazia 12. No alojamento, eu ficava fazendo flexão no chão. Teve um período que eu lembro que tinha uns amigos meus, tem até um amigo meu ainda que ainda, né, tá jogando ainda em atividade, que é o Rafael Longini. Nós no quarto, a gente fazia rosca direta, né, que é o exercício de bíceps com a caixa de leite que a gente tinha no quarto. Então a gente ficava assim, eu sempre fui muito fissurado nessa parte. E depois de realmente ser jogador de futebol, teve um período inusitado que eu parei, eu desiludi, eu falei, não vou jogar mais futebol não me chama mais para nada não. E eu parei, e eu comecei a ganhar peso nesse período, e eu lembro que teve um momento que, aí antes de iniciar na faculdade, eu cheguei a pesar 75 quilos, 77, então pro peso que eu tenho hoje, Sim. era, né, Era um peso, muito. e para quem sempre foi, né, um atleta ali, né, e aí nesse período, eu comecei a fazer a faculdade e foi onde eu falei, opa, peraí, agora eu preciso, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a praticar ali, mas não levando muito a sério. E foi quando, na época, eu decidi mudar, a montar, criar a academia, né? Sim. Eu e o meu sócio, na época, era o professor João Vitor. Depois, João Vitor casou, foi para Paysandu. E eu fiquei ali em Cruzeiro do Sul. Quando nós fechamos a academia, eu lembro que tinha um prazo de 4 meses para poder entregar os equipamentos. Falei, agora eu vou ter 4 meses para treinar, entrar em forma. E aí eu comecei a treinar, a dedicar, mas ainda não praticava a corrida, né? Então, praticava ali, fazia, mas aí no momento que eu comecei a colocar a prática da corrida mesmo, aí tudo mudou para mim. Mudou porque a disciplina que eu tinha lá atrás, quando eu era atleta mesmo, aí eu consegui colocar. Eu então falo assim que o Jax que queria ser jogador, que era apaixonado por treinar, eu tinha fala assim, o jogo em si para mim era um detalhe, eu gostava do ambiente, né? Eu gostava de estar lá no dia a dia no campo, de treinar com a perna contrária, de aprender a cabecear, de fazer o algo a mais. Então, isso que me fascinava, eu gostava. E a corrida, quando eu comecei a praticar a corrida, treinar mesmo, aí a chave mudou. Porque daí eu consegui aliar a prática, né, à teoria. Porque eu precisava entender como que eu melhoro a minha capacidade aeróbica, qual que é o treino que eu tenho que fazer. Eu preciso expandir minha capacidade pulmonar, o que que eu tenho que fazer? Então, isso foi me fascinando. E aí eu fui... E a corrida, ela vai tirando, né? Eu falo assim, a prática, a disciplina, eu começo a fazer uma coisa, eu falo, o refrigerante para mim já não me faz bem, eu preciso tirar. Isso já não me faz bem. E aí foi a virada de chave, que eu falo assim, que o Jax atleta lá atrás que não deu certo, eu consegui entender que eu consigo aplicar ele hoje. Sim. Né? E tem tomado uma proporção assim, que eu não esperava, né? Realmente, eu sabia que eu conseguiria melhorar, né? Ter bons resultados, mas eu não me imaginava correndo o nível que eu tenho conseguido obter hoje, né? Então, assim,
E chegando nesse nível hoje, eu consigo, né, abrir um leque e entender que realmente existe possibilidade para mais, né? E é o que eu tenho buscado. Sim. Em relação aos seus filhos, eles gostam também do lado, você já falou do Lorenzo, né? Uhum. Eles apoiam você, eles te acompanham? Sim, eles... eu falo que teve até uma corrida que eu brinquei, que ela tinha dado 2 voltas ali em Maringá, no Euro Garden, né? E aí, a primeira volta eu passei, né? Que era de 10 quilômetros. A primeira volta de 5 eu passei, eles estavam ali, eu peguei, toquei na mão deles ali. Aí acaba a prova. E eu peguei e falei pra eles assim, falei, cara, se você não me dá aquele gás ali, aquela hora, eu não ganhava a prova. E eles gostam. Cara, eles gostam, eles acompanham. Quando tem corrida aqui, a gente faz questão de levar eles, né? Já teve corrida que os 3 já participaram. Teve uma corrida em Caiobá, que nós estávamos de férias. Uhum. E nós fomos participar lá. Levamos os 3 participaram. Eles ficam encantados, assim, Eles adoram. gostam também, né? Tem um projeto em Colorado também, um projeto Arte Vida, que tem feito um circuito muito bacana para crianças também. Teve uma etapa em Cruzeiro do Sul, que daí vai de 5 anos até 12. Então, a gente conseguiu fazer, foi um dia muito bacana também ali, que participou várias crianças, né, do município. Teve até uma criancinha de 5 anos que foi, né, moradora de Cruzeiro do Sul, que ganhou. Ela estava passando com a mãe dela. Que é isso, mãe? Que é isso? Ah, tá. Ela foi lá, entrou descalça mesmo, foi e ganhou das outras meninas que Meu estavam lá para Deus, que competir. Foi legal! muito legal. E o Lorenzo, ele gosta muito de futebol, né? Gosta mais de futebol do que da corrida. Mas participam também. E volta e meia, quando dá também, eu arranco o couro deles um pouquinho lá na academia, no funcional. Mas eles gostam. E eles falam assim, é bacana. Tem até um momento que teve um campeonato municipal agora de futebol e futsal, né? E o time do Lorenzo ia fazer a preliminar, né? Que é a categoria de 6 anos, e ia fazer um joguinho antes, né? E aquele dia eu fiquei muito feliz com isso, né? Quando saber que ele falou isso, né? Que eu lembro que eu sempre falo para ele, falo, Lu, o pai, quando o pai vai correr, até um ponto é o pai que vai, depois é o Espírito Santo que pega na mão do pai e que empurra. Aí ele ia ter o jogo, né, do time dele, ele contando para o amiguinho dele. Aí isso a mãe do amigo contou para minha esposa, né, que antes de começar o jogo, ele tava tremendo, aí ele olhou pro amiguinho dele e falou, o Arthur, eu acho que o Espírito Santo tá me enchendo aqui, porque eu tô na tremedeira aqui. E aí ele falou, aí eu fiquei sabendo, aí ele entrou aquele dia, jogou bem pra caramba, fez gol. Eu falei, rapaz, você descobriu o meu segredo, né? Ele falou, o que foi, pai? Eu falei, você pediu pro Espírito Santo te ajudar, né, cara? Aí ele deu risada, né? Então, fala assim, ensinamentos, né, que a gente fica feliz, né, de passar pros filhos da gente, né? Sim. E o esporte, né, ele salva vidas, né? Salva. Então, é o que eu tento passar para eles. E eles gostam. Que legal, Jaques. Sim. Muito bonito ouvir você falando disso, Sim. falando do seu filho, falando da sua experiência. Realmente, sua história de vida é muito bonita. Sim. Você é o proprietário da Academia Boa Forma, em Cruzeiro do Sul. É isso, né? Sim, sim. Como é que surgiu a ideia de abrir um negócio no ramo fitness? A Boa Forma surgiu lá atrás, né, no sonho de 2 meninos, né, 2 jovens ali, o João Vitor, que era o professor, que era meu sócio na época. Nós trabalhamos, no primeiro mandato, nesse retorno do finado prefeito, né, falecido já, Ademir Mulão, né, um cara espetacular para mim. Ele, assim que ele assumiu, ele nos convidou, né, para poder estar trabalhando no departamento de esporte na época. E aí o João Vitor veio, tanto eu quanto o João Vitor, né? O João Vitor veio como diretor de esporte na época e eu vim como professor. E 2 jovens ali, né, com muita vontade, anseio, né, a gente falou, vamos montar uma academia aqui que não tem em Cruzeiro do Sul, só tinha aqui em Paranacite, eu acho que na época tinha uma só aqui.
Vamos. E fomos, cara. Fomos pesquisar, fomos olhar o que tinha no mercado na época, o que dava. E eu me recordo que na época a gente não tinha capital, mas e fomos atrás, lá em Ourinhos, descobrimos uma academia lá, uma fábrica que tinha em Ourinhos, né? Que financiava, precisava dar uma entrada e financiava. E eu lembro que na época nós dois tínhamos, né? Conseguia pegar um consignado no banco com a profissão, com o salário da prefeitura, né? Falei, João, vamos lá ver o que é, pesquisamos um pouquinho e tal. Eu sei que nós fomos, né? Pegamos o carro, fomos daqui para Ourinhos. E eu me recordo que na época a gente tinha condição de pegar 7 mil, né? 7 mil. Na verdade, nós tínhamos que dar uma entrada no valor de 7 mil naquela época. E eu não conseguia pegar 7 mil no meu nome, eu conseguia 3 e ele 3. E foi muito que falou, vamos pegar 3, eu pego 3, você pega 3. E eu lembro que o processo foi assim, nós fechamos o pacote da academia, tínhamos que dar uma entrada de 7 mil. Depois, eles tinham um prazo de justamente ali 3 a 4 meses para entregar para a gente. E depois, nós só iríamos começar a pagar a parcela dela depois desse período. Falei, então vai dar certo, a gente dá esses 7 mil, os caras vão, né, produzir, quando a academia chegar para a gente respirou um pouquinho, e depois ela rodando, ela se paga. E aí foi desse jeito, nós fomos lá, conseguimos montar a academia, e no primeiro mês nós já tivemos que, a procura foi tão grande que nós já tivemos que quebrar a porta do outro lado e passar para o outro lado, e foi indo. E eu lembro que na época... Mas na época a gente... Muito difícil, né, cara? A gente conseguia porque nós morávamos com os nossos pais na época, né? Então, assim, a gente precisava ajudar. Mas tudo que entrava, eu lembro que era para ela mesmo, né? Para se pagar. Sim. E aí foi aí que surgiu a Academia Boa Forma, né? Em Cruzeiro do Sul. E depois... O João Vitor, ele ficou noivo, né, da esposa dele, que é de Paysandu, na época, e o João Vitor precisou ir para lá. Mas nesse período também surgiu a academia da FUSA aqui, né, da usina, né? E eu lembro que quando foi montar a academia, o pessoal procurou a gente para poder fazer uma parceria na prestação de serviço, né? E a gente trabalhava lá também. Então, nessa época, a gente já trabalhava na prefeitura, né, com o treinamento, trabalhava na minha academia, na nossa, e também prestava atendimento aqui na academia da FUSA. Então, assim... Meu Deus do céu, 3 turnos era pouco para vocês. Então, a gente rodava. Quando não estava no campo, estava na academia lá. Quando não estava lá, estava aqui. E foi o período quando o João Vitor casou, né? Mas foi um período difícil, porque eu lembro que a gente tinha a última parcela da academia para pagar. Nós tínhamos pago, né, a última parcela. E depois, recentemente, veio a pandemia, né? Meu Deus. Então, o João Vitor casou e foi para lá. Foi quando eu falei, João Vitor, agora nós vamos começar a ver um pouquinho, vai sobrar uma gordurinha, né? Uhum. Aí eu tive que negociar a parte dele, pagar... parcelado de novo, estender mais um pouquinho. Eu lembro que o último dia, a última parcela, eu paguei a última parcela para ele da academia que eu tinha comprado, a parte dele. O próximo mês veio a pandemia. Fechou tudo, então, meu Deus do céu. Ali eu falo, Senhor, tem que ter resiliência. E eu falei, a hora que ia começar a ver algo, né? Então, naquele período, foi um período que eu tive que tomar decisões, assim, mas eu falo assim que na adversidade que a gente cresce, né? Sim. Porque daí eu fiquei sem chão, né? E eu lembro que o rapaz hoje, que é o proprietário do prédio da academia, né? E eu tive uma conversa franca com ele, falei, olha, não sei o que vai acontecer, a academia fechou. Se você for cobrar o aluguel, você me fala que eu vou vir aqui com um caminhão aqui, né, do meu cunhado e vou tirar todo o equipamento, colocar lá na granja, lá em um lugar e vou esperar para ver o que vai acontecer. Não tem outra forma, né? E ele foi muito muito parceiro, né? Ele falou, Jacques, enquanto não resolver nada,
você fica tranquilo aí, tá? Não esquenta sua cabeça. E não me cobrou nenhum aluguel naquele período, né? Então, falo assim, essa foi uma situação que eu tinha que resolver. E na época eu tinha estagiários que trabalhavam comigo, né? E eu tive uma conversa muito franca também na época do Hamilton, o Hamilton da Fuso, um coração gigante. Expliquei para ele, falei, Hamilton, eu tenho a situação com esses 2 estagiários. Ele falou, Jacques, metade da prestação de serviço, do valor da prestação de serviço, a gente vai se comprometer com vocês. E nisso, para mim, foi um alívio, porque eu falei, bom, eu me viro, mas a minha preocupação tinha com os meninos, né? Então, eu chamei os 2 estagiários que trabalhavam comigo, que inclusive hoje são professores e continuam comigo até hoje. Falei, vai para casa de vocês, metade da prestação de serviço a gente tem e vamos aguardar, né? E nesse período eu lembro que eu fui trabalhar com a minha sogra e com os meus cunhados lá na granja lá, né? Por um ramo ficou ruim, que era para o nosso, né? Que a gente não sabia o que ia acontecer. Mas eu lembro que naquela época a produção foi muito boa, né? Teve muita procura. E fui aprender lá. E depois desse período já veio um insight também, que eu falei, vou alugar meus equipamentos. Desmontei uns equipamentos, aluguei para uns primos nossos lá embaixo, para eles poderem alugar uma esteira e consegui fazer um giro ali. Eu lembro que chegou um período que eu não queria nem que voltasse. Falei, vamos segurar um pouquinho mais, né? Mas aí foi onde depois nós retornamos, né? E graças a Deus, dali, depois da pandemia, a academia é sempre bem movimentada, né? A gente sempre tem alunos muito fiéis. Eu lembro que eu tive que aumentar horários também, né? Porque eu lembro, a academia abria às 6 da manhã. E eu ia às 5h30 para poder fazer meu treino antes, né? Falava um pouquinho, aí o pessoal já vê que eu ia às 5h30, começou a vir um pouquinho antes. Aí eu falava, pô, caramba. Aí eu comecei a abrir 5. Aí comecei a abrir 5, o pessoal começou a ver que eu vinha 5. Aí começou... Falei, rapaz, aí eu falei, não, vou abrir 4h30 agora, vou dar meu treino 4h30. Aí começaram a vir 4h30 da manhã também. Meu Deus do céu, falei, agora eu vou dar meu treino do jeito que dá, porque eu não vou abrir mais cedo que isso, não. Que isso não dá. E hoje a gente inicia o trabalho lá às 4h30 da manhã, né? Nossa, 4h30 a gente já começa com o atendimento e o pessoal ali, eu falo que das 6 horas da manhã a gente já tem um fluxo ali de 30 pessoas que já treinaram e já saíram. Porque eles adaptaram, né? 10 minutinhos que você adianta aqui, no final do dia da pessoa ali, faz muita diferença, né? Sim. Então, eu falo que é um horário puxado, mas que realmente, assim, para nós, esse período aí, e são os clientes mais fiéis, né? Que a gente fala que realmente consegue ter a rotina ali, né? Que fazem parte, né, do dia deles, né? Sim. E a Academia Boa Forma tá aí. A gente tem, né? Estamos construindo um espaço novo, que acredito que em dezembro a gente já consiga concluir, né? E aí vem outro projeto que eu quero, na parte da corrida também, ter um espaço para atender específico, né? Fala um pouquinho mais desse projeto. O Vida Corrida, ele é um grupo que surgiu em Cruzeiro do Sul, né? Com os 2 mentores do grupo é o Yukio Noda, né? E a Luciana Arada, que começaram a participar das corridas e começaram a motivar o pessoal para ir com eles, né? E foi onde surgiu. Eu falo que os 2 mentores aí que me convidaram para participar das corridas foram os 2, né? Então, o Vida Corrida surgiu assim, de corredores que se reuniam e iam ali para poder participar, né? E nesse meio termo deu tão certo que depois nós resolvemos, né? Fazer a nossa própria corrida, né? Que é a corrida da Capital do Ovo, que já vai para a 7ª edição agora, que é um evento assim que é um sucesso, porque eu falo que é uma corrida feita de corredor para corredor, né? A gente tenta, nós fomos em tal corrida, tinha isso que a gente não gosta, não, vamos fazer na nossa, né? O corredor gosta disso, não, vamos fazer aqui, né? Então, é uma corrida que foi um sucesso. E dentro do Vida Corrida, surgiu, né? Eu falo que a corrida, quando o Jacques Almeida Assessoria surgiu nesse intuito,
que a corrida fez tão bem para mim, tão bem, que eu me sentia no dever de tentar levar isso para as outras pessoas, né? E eu lembro que eu tive provas que eu passei mal, que eu não consegui concluir, que eu quebrei, né? A gente usa o termo quebrar, que é quando você corre além do seu limite, na ânsia ali de querer. E aí foi onde eu fui buscar. Eu falei, peraí, como que é entender esse sistema? Depois que eu comecei a aplicar em mim esses treinamentos, né, eu fui buscar professores que já estavam na área, que poderiam me ajudar. Eu decidi criar, né, a assessoria, o Jacques Almeida, que existe o Grupo Vida Corrida, e o Jacques Almeida, ele vem com o intuito de dar assessoria para corredores, né? Eu falo que o Jacques Almeida não é um grupo de corrida, é uma assessoria. Uma assessoria. Uma assessoria para treinar atletas, e tanto é que hoje a gente tem em torno de 100 alunos já, praticantes aí espalhados no Brasil inteiro. Eu digo aí que eu tenho alunos, hoje tem até uma aluna nossa que está na Itália, eu tenho aluno em Minas Gerais, tem alunos no interior de São Paulo. Então, assim, tem vários alunos com a internet, tem esse poder, né? Assim, internet, o aplicativo de treino, então a gente consegue atingir alunos. Falo que o ano que vem o meu intuito é bater, eu tenho um propósito de atingir 200 alunos, né, dentro da assessoria. E a vida... É como se fosse uma mentoria, a sua assessoria? Ou... A assessoria, ela vem como uma prática de... Eu oriento os alunos a treinar da maneira correta. Eu tenho uma metodologia de treino, né, e o aluno chega com um objetivo, eu quero correr uma prova de 5, não corro nada, eu quero correr uma prova de 5 km. E aí nós temos a metodologia para poder aplicar nesse aluno, para que ele consiga fazer o passo a passo, né? E essa metodologia vem desde o treino de força específico, né, para o corredor, quanto do treino específico de corrida mesmo. Então, a corrida de rua, ela vai desde dos alunos que têm o objetivo de correr 5 km, provas de 10, a meia maratona, que é 21, e a maratona, que é 42, né? Que é o grande desafio, assim, que a gente tem. Então, a assessoria serve para orientar esses alunos a atingir esse objetivo. E você pode fazer online normalmente? Online normalmente, porque hoje, assim, a gente consegue ter um aplicativo que eu consigo, dentro desse aplicativo, jogar o treino direto para o relógio do aluno, para o dispositivo dele. Nossa, e você que, então, a gente, que é o precursor disso. Não, esses aplicativos já existem. Na região nossa entendi. aqui... Né, mas você tem o seu próprio... Esse é um aplicativo, eu utilizo o Training Peaks, que é um aplicativo usado no mundo inteiro, né? Entendi. É um aplicativo muito detalhado, tanto não só para a questão do treinamento de corrida, como também triatlon, natação. Então, assim, ele é muito completo. E eu consigo, lá da minha casa, ver o treinamento que você fez lá na cidade que você mora, se você teve uma elevação, se você pegou subida, descida, se realmente você fez o treino ou não, a gente consegue analisar tudo. Nossa. Então, hoje ficou muito válido isso, né? Sim. Para encerrar, que você falasse um pouquinho do projeto social. Meninas da Sungui surgiu... Eu sou o Jacques, é um menino da Sungui, né? Criado na rua... Na rua Sungui, é uma rua lá em Cruzeiro. Na rua Sungui de Cruzeiro do Sul, né? E esse projeto surgiu porque eu lembro que quando eu era criança, a gente era muito zoado nesse sentido. Você aí mora lá na Sungui, né? E os meninos da Sungui veio justamente por isso. Veio numa conversa de pai para filho, eu e o Lorenzo não tinha... Quando eu trabalhei no município de Cruzeiro do Sul, nós tínhamos um projeto, né? Eu trabalhei, fui professor de futebol lá, e nós tínhamos um projeto com crianças que iniciavam de 5 até 12 anos. E esse projeto, depois que eu saí do departamento de esporte, ele parou. E eu queria muito ver o meu filho praticando futebol, treinando. E eu lembro que eu conversei com ele e falou, nas férias o pai vai pegar você e vai treinar você lá no campo. Aí, antes de entrar nesse período de férias, eu falei assim, Lô, vamos fazer o seguinte, cara, só você vai ficar chato. Vamos chamar uns amiguinhos? E aí eu fui no departamento de esporte, conversei com o Nivaldo, que é o diretor, e de prontidão ele já falou, não, Jacques, o que você quiser. Falou, vou montar um treininho para as crianças de 5 a 8 anos,
de terça e quinta eu tenho um horário, você me dá umas bolas aí, libera o campo lá. E de prontidão eles já, tanto ele quanto o César, prefeito, já apoiou o projeto. Eu lembro que fizeram uniforme já para as crianças, e aí a gente iniciou. E foi tomando proporção de momento aí, hoje o projeto atende mais de 200 crianças, né? Nossa, já. E eu falo que eu dei só o pontapé, né? Eu iniciei o projeto e com a carga horária depois, né, no estado também, sendo pedagogo, acabou aumentando. E eu não esperava trabalhar 40 horas esse ano e foi aparecendo e eu tive que trabalhar. Então, eu consegui hoje formar professores lá para conseguir, inclusive, agradecer muito também à prefeitura, a parceria, porque esses professores que iniciaram no projeto comigo vão ser contratados agora para poder dar continuidade. Que legal. Então, surgiu isso, numa conversa de pai para filho, para poder treinar ele. Falei, vamos começar então. Aí fui na escola, anunciei, fui na igreja, dei recado lá para o pessoal avisar. E o projeto começou e está lá hoje atendendo. E a gente, hoje eu meio que fico de fora ali, dando um suporte, porque já tem um pessoal que o município já contratou para poder dar continuidade. Jaques, e você ainda trabalha no estado? Tenho 40 horas no estado. Meu 40 horas no estado. Trabalho lá em Inajá. Trabalho um período lá em Inajá e dou aula aqui também em Cruzeiro do Sul, porque o colégio de Inajá, ele tem a EJA, né? Então, o EJA, e como o município de Cruzeiro do Sul não consegue mais abrir, e Inajá abre uma sala aqui. Então, à noite eu trabalho aqui e tem 3 dias na semana que eu trabalho lá em Inajá. Lugar muito querido, que acolhedor, eu falo assim, acolhe a gente de braços abertos. As diretoras que estão lá, sua irmã, que é colega minha de trabalho lá, parceira demais, que meu primeiro ano de pedagogo foi com ela, né? Que tirou muitas dúvidas, assim. E eu tenho essa atuação também lá em Inajá também. Meu Deus, Jaques. É É corrida. um homem multifacetado que faz É igual o Bombril, 1001 utilidades. É corrida. Mas a gente vai dando um jeito, né? Mas eu quero saber de você, se você tem alguma mensagem em especial para você deixar aqui, para quem está nos assistindo, seja para criança, adolescente. A mensagem que eu deixo aqui hoje, que falo que foi a virada de chave que eu realmente encontrei na minha vida, né? Que eu falo que foi o momento em que eu entendi o que era a graça de Deus. A graça de Deus, que ela é imerecida, né? Nós nascemos sem pedir e às vezes a gente não entende o porquê que você nasceu, né? Você não pediu, mas você está aqui, ou seja, algum propósito você tem. E naquele momento que eu entendi que mesmo o Jaques tendo errado um monte, tendo feito várias coisas que não convém, se ele encontrasse um propósito na vida, ele ia ter algo para poder guiar ele, né? Então, quando eu entendi aquilo, que eu realmente tinha valor, que eu realmente tenho um propósito, que eu realmente posso ir atrás dos meus objetivos, que tem alguém lá de cima me sustentando, isso fez toda a diferença, né? E eu falo mais uma vez assim, doutora, que quando eu entendi a dimensão e o que é realmente o matrimônio, isso fez toda a diferença na minha vida. Isso mudou a minha vida. Eu falo assim, ter casado com a minha esposa, entender o que é um relacionamento de companheirismo, de um segurar na mão do outro, ter um pelo outro, realmente fez toda a diferença na minha vida. Então, o conselho que eu deixo para os meninos jovens aí, que vão ouvir às vezes que família não vale a pena, que casar não vale a pena, não acreditem nisso, tá? Encontre a pessoa certa, sigam os princípios, né, e os caminhos bíblicos que vão te orientar, e eu tenho certeza que aí realmente vocês vão encontrar o que realmente vale a pena na vida. Não é nada se compara a um casal que vive bem e que realmente teme ao Senhor e que tem seus filhos ali debaixo das suas asas. Nada se compara a isso. Sim, nada é coincidência.
Sim. É tudo providência. E você está aqui hoje, nesse momento, o convite já era para ter sido feito. Talvez, se fosse antes, não daria por causa do encaixe, né? Sim. Para você que trabalha tanto, mas chegou a hora certa. Então, estou muito satisfeito, muito feliz pela sua participação. E você, internauta que está nos assistindo, se ainda não curtiu, se ainda não compartilhou algum dos conteúdos, saiba que está no YouTube e encaminhe esse vídeo aí para quem você quiser, para sua família, para os seus amigos. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero aí de coração aí que a nossa história aí possa contribuir, né? Possa servir de exemplo aí para outros jovens que, assim como eu, né? Que tentaram algo que não deu certo, mas que realmente eles possam respirar, aprender a descansar e não a desistir, né? Sim. E que realmente Deus tem planos para todos nós aí, basta a gente acreditar, basta a gente se dedicar e se colocar na brecha, né? Para poder receber o que Ele tem para nós. Em nome de toda a produção aqui do Renata Sanches Podcast, eu agradeço de coração pela sua participação. Tenho certeza que essa participação, principalmente para quem está nos assistindo e vai nos assistir ainda, é um grandioso aprendizado. Você pode ter certeza disso. Eu aprendi demais com você. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e tenha sido útil para você, porque para nós foi muito útil, foi muito bom, foi muito bacana e foi muito bonito. Uma salva de palmas para o Jackson.